Então, continuando aquele tipo de vídeo que eu venho fazendo, analisando anúncios e vendo o que a gente tem de carro anunciado no mercado, eu vou tentar fazer um outro vídeo aqui sobre o C4, porque eu percebi que muita gente que está aqui nesse canal quer saber de C4, quer saber o que olha antes de comprar o C4, quer saber sobre as versões, o que olhar antes de comprar, o que a gente consegue identificar de defeito olhando para o carro assim. Então, vou fazer um vídeo aqui analisando alguns anúncios e falando o que a gente olha antes de comprar um C4. Então a gente vê aí que a grande maioria a gente tem GLX, né? Um C4 GLX, a grande maioria vendeu mais. Inclusive esse daqui não é um exclusivo, está anunciado como exclusivo, mas é um GLX. Então a gente vê aqui que já é um GLX de última safra, né? Então ele já tem algumas coisas a mais, mas também tem algumas coisas a menos do que era vendido quando o carro foi lançado. Em 2010, a Citroën começou a modificar essa linha de produção do C4, do Pallas principalmente, que mudou bastante. E aí o GLX passou a vir com farol de milha em todas as versões, vem com ar-condicionado dual zone, vem com retrovisor fotocromático, vem com Bluetooth, mas contudo já não tem mais a saída de ar traseira, não tem o conta-giros em cima do volante e não tem as tampinhas aqui também dos porta-trecos, né? Aquela tampinha, uma gavetinha, que parece uma gavetinha elétrica, mas é um sistema de mola ali. Então também foi retirado. Tecido do banco. A gente vê aqui que foi um carro que foi usado sem tapete, ou então aquilo ali é o tapete, não estou conseguindo identificar. Mas está ali com aquela proteção do plástico que tem no carpete também desgastada. Então a gente tem que olhar ali se foi um carro que foi usado sem tapete, né? Vamos olhar aqui o tecido do banco. O tecido do banco, que antes era um veludo bem agradável ao toque, um veludo muito bom, para falar a verdade, muito bom mesmo, de muito boa qualidade, passou para esse tecido mais simples aí. Ainda é um tecido bom, mas é um tecido bem mais simples do que o que saía antes de 2010. Aí eles reduziram um pouco de custo mesmo, colocaram algumas coisas, reduziram algumas coisas no carro para poder atender mesmo o mercado da época e poder dar uma sobrevida para o carro, né? Que estava chegando lá onde, e a Citroën queria ainda vender o Pallas ainda um pouquinho para liberar estoque e ainda conseguir desafogar o resto da produção. Bom, aqui a gente vê que é um carro que pode ter sofrido uma pequena colisão traseira, pequena, porque a gente vê que tem a falta do símbolo da Citroën. Quando esse símbolo não está aí, é uma chance muito grande do carro ter sido repintado, né? Foi retirado ali para ser repintado. O para-choque não tem nenhuma marquinha. O carro no geral está muito, muito bom de pintura, parece, não tem nenhuma marquinha. Mas o para-choque também não tem nada. Então provavelmente, se esse carro não foi muito bem cuidado, ele teve o para-choque pintado aí. E a pontinha ali da tampa do porta-mala, né? Então a gente vê que já é um GLX de última safra. Vamos ver aqui o que a gente tem mais de C4 aqui. Vamos procurar um exclusive. Que a gente tem um exclusive bem da mudança ali, né? Bem do ano da mudança. Então ele ainda tem sensor dianteiro de estacionamento. Ele ainda vamos ver se ele tem um banco elétrico. Ele ainda tem um retrovisor da versão antiga. Eu não sei se esse aqui tem um banco elétrico, a gente não vai conseguir ver. Mas ele ainda tem aquele acabamento do central ali, não é imitando aço escovado, ainda é esse que parece um tipo de pedra, né? É bonito, mas ainda é esse modelo. Ele não tem já o conta-giros em cima do volante, já passou para cima. Então você vê que a Citroën foi mudando algumas coisas no carro aos poucos, não mudou tudo de uma vez. Então foram retiradas algumas coisas, saída de ar traseira, banco elétrico, o retrovisor foi modificado, passaram conta-giros para cima do volante, mas isso foi ao decorrer da produção de 2010 e não tudo de uma vez. Não houve um ponto de parada e agora, a partir dali, a produção do carro e os equipamentos mudaram. Então foi retirando algumas coisas aos poucos. Depois saiu o sensor dianteiro, depois mudou a moldura aí do painel. Então foi mudando aos poucos, né? A produção, você vai conseguindo identificar isso aí ao decorrer do ano de 2010, 2011. De motor, o que a gente olha nesse carro de motor? A gente olha o aspecto geral, vê se é um motor que tem peça que já foi substituída, se ele está com as abraçadeiras originais, se já está com aquelas abraçadeiras de parafuso para todo lado, que aí você já sabe se o carro teve manutenção demais. Olha se as mangueirinhas de retorno ali, que é bem comum essa mangueirinha às vezes dar problema, e muita gente faz gambiarra
Coloque uma mangueirinha de borracha qualquer ali, não coloque essa de plástico com plug automático original. Olhando essas coisas, você consegue identificar se foi um carro que foi bem cuidado ou não. Olha essas presilhas todas aí que a gente vê que fecham a moldura da grade frontal, né? Essas presilhas, vê se estão todas no lugar, que aí você vai conseguindo identificar se é um carro que já sofreu algum tipo de manutenção ou de colisão. As presilhas do farol também, se já tem ali alguma solda plástica, alguma coisa. Se o motor está lavado demais, uma coisa que acontece muito em C4 é problema de BSI, e o pessoal fala que é problema do carro, que o carro dá muito problema de eletrônica, e não é. Essa BSI dá problema se molhar. Como a grande maioria dos C4s, todos aí, de todos os modelos, já passaram por revenda, já rodaram por revenda, esses motores foram lavados. Os motores sendo lavados para vender o carro ali com o motor limpinho, bonitinho, molha a BSI, e essa BSI que tem um adesivo ali de todo tamanho, falando para não molhar, para não jogar água, se ela for lavada, vai molhar, vai oxidar. Oxidando, o carro vai ficar dando problema de eletrônica, vai dar problema de ligar limpador de para-brisa sozinho, às vezes o carro não liga, às vezes ele acende farol sozinho. Então, a gente tem uma série de problemas que pode ocorrer por causa de molhar a BSI. Então, vai comprar o C4? Tira essa capa aqui, é bem fácil, só desencaixar. Vê se está com alguma umidade lá dentro, de motor que foi lavado, vê se está oxidado, para você ter uma ideia dos riscos que você vai ter com essa BSI ter sido molhada, se ela estiver molhada. Aí você confere ali, porque muitos desses carros passam por lavagem de motor para ser vendidos, e é desnecessário isso. Prefiro um motor empoeirado ali, que eu sei que não molhou, que não devia, do que um motor brilhando, melequento de silicone, que já molhou um monte de sistema que não podia ser molhado, né? Então esse aqui é um C4 da safra intermediária. Vamos ver se a gente acha um C4 aqui exclusivo da última safra e um da primeira safra, né? A gente vê que a gente tem maioria bem rodado, né? Aqui a gente tem um da última safra, um 2012, é um exclusivo da última safra, não tem sensor de estacionamento dianteiro, esse aqui não tem o farol de xenon. Outra coisa que você pode fazer para identificar se o carro foi batido, se ele sofreu alguma colisão, se ele sofreu algum acidente grave ou leve na dianteira. O exclusive é mais fácil identificar. A gente tem duas formas de identificar. A gente tem pelo farol, para a gente ver se é o farol de xenon que está ali, se é o farol halogênio normal. Lembrando que o exclusive pode sair com farol convencional também, que é esse farol que a gente está vendo aí. Se esse carro sofreu uma colisão e teve que substituir capô, você vai olhar o peso do capô. O capô original desse carro é de alumínio. Como o capô original tem um valor elevado, acaba que o pessoal de reparação e de manutenção em geral, até o próprio dono, prefere comprar uma peça de mercado paralelo. O que acontece? A peça de mercado paralelo é de aço, não tem em alumínio. A de alumínio é muito leve, você consegue levantar o capô com o dedinho ali, é bastante leve. Se você levantar e ver que o capô não é de alumínio mais, não é aquele capô levinho, é um capô de aço, o capô já foi substituído, então consequentemente o carro já tomou uma pancadinha ali na frente. Outra coisa, o exclusivo com o xenon, ele não vai ter dentro do carro o botão de regulagem do facho de farol manual, que você vai lá no botãozinho, regula o facho e o farol mexe eletronicamente lá, eletricamente ele mexe a altura do facho pelo botãozinho de dentro do carro. O carro com xenon não tem esse botãozinho porque ele faz tudo isso automático, ele detecta o peso do carro e regula a altura do farol automaticamente e mexe o farol para os lados nas curvas, né, e ilumina a curva para você. Se esse carro sofreu uma colisão e a pessoa colocou o farol convencional, que é esse farol aí sem o projetor, no caso, o botãozinho lá dentro não vai ter, porque originalmente o carro tinha o farol de xenon. Então o botãozinho lá dentro vai tá sem, vai tampado. Se o carro saiu com esse farol de fábrica, esse farol halogênio convencional, o botãozinho vai estar lá. Então se o carro tiver esse farol convencional sem o botãozinho, ele teve os faróis de xenon substituídos. Agora, se ele está com esse farol e tem o botãozinho lá dentro, é porque ele não foi mexido nessa área, o farol é o original mesmo, ele saiu sem xenon mesmo. A gente vê que esse daqui é um carro que tomou sol mais do lado esquerdo, né? Se fosse um farol substituído, a gente ia ver uma diferença muito grande. Mas o de cá, o esquerdo, tá um pouco menos amarelo e o direito tá bem amarelado, né? Então o carro que tomou ali provavelmente ficou parado em algum lugar que tomava mais sol do lado direito, né? Então é um carro aí já
já da última safra, um exclusivo da última safra. A gente vê o emblema Citroën que no outro não tem, né? Não tinha naquele que a gente viu. Tem um amassadinho ali, às vezes aconteceu exatamente ali, tem um amassadinho daquele, foi retirado ali o logo para fazer a pintura ali, uma lanternagem local ali, não colocaram de volta. Ele tem o sensor traseiro, conta-giros já passou para cima aí no velocímetro, né, que fica acima do painel ali. Não tem saída de ar traseira, não tem banco elétrico. A gente vê o botãozinho tá ali, ó. Se o carro tiver esse botãozinho aí, é porque ele tem o farol halogênio original. Agora, se ele não tiver esse botãozinho e tiver com farol halogênio normal, teve o xenon substituído. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Vamos ver se a gente acha um exclusivo e um GLX de primeira geração, né? 2011. Exclusive 2011. Já foi mudado algumas coisas. Quero achar aqui um 2008. Deixa eu achar um 2008 exclusivo aí. A gente vê que é um carro bem completinho. Temos ali um manual, que é bem raro também. Vamos ver se a gente pega aqui um exclusive. A maioria é GLX mesmo. Esse aqui está anunciado como GLX e é um exclusive. A gente vê que é um exclusivo, ele tem um xenon. Ele tem um xenon, tem o farol, o sensor de estacionamento dianteiro. Ainda tem os bancos. Esse carro está anunciado como 2011, né? Então ele está aí. A gente vê que ele ainda tem um conta-giros em cima do volante ali. Tem aí os cromadinhos na porta da versão exclusiva. O banco de trás está muito bom. Ainda tem a saída de ar traseira. Temos aí o painel já nessa cor prata aí. Grande chance desse carro ter sido colocado esse conta-giros aí depois, porque não era para ele ter. Provavelmente é porque é plug and play, né? É só tirar ali a capinha e colocar, os conectores já estão lá. Então o carro que vem sem é bem fácil de colocar. E esse nessa configuração aqui não era para ter o conta-giros. Então provavelmente alguém viu algum tutorial aí e colocou. Vamos ver aqui. A gente acha um exclusivo de primeira geração. 2011, 2009, mas tá mexido. Vamos pegar um original aqui. Se a gente acha algum original. Aqui, ó. Esse C4 tá impecável. Ele é um exclusive que a gente vê nessa cor que eu acho muito bonita e tá muito novo. É um carro com 31 mil quilômetros. Então a gente olha que o carro impecável mesmo. O banco, olha pra gente ver. Parece que ninguém nunca sentou aí, né? Mas a gente vê que ele não tem o PEC Technology. O que é o PEC Technology? Banco elétrico, airbags laterais. Esse carro não tem o airbag lateral, a gente consegue ver aqui, ó. Não tem o airbag lateral. E também não tem o banco elétrico. Vamos ver isso aqui, se a gente consegue ver uma foto do banco de lado aí que mostra que ele não tem o banco elétrico. Olha lá, não tem o banco elétrico. A gente consegue ver que ele não tem o banco elétrico. Tem ali a alavanquinha, mas mesmo assim é um exclusivo, né? Provavelmente ele não tem o controle. Não, ele tem o controle de tração. Mas é um carro que está muito bonito, está muito novinho. E aí a gente vê que ele tem o escapamento com ponteira cromada, sensor dianteiro, sensor traseiro, banco de couro com sem o apoio de cabeça central ainda. Tá com os pneus Michelin Performance HP que saíam de fábrica ainda na traseira. Então a gente vê que é um carro que está realmente muito novinho. Olha o forro de teto dele, muito novinho. Ainda tem aquele padrão de painel que vinha antes, né? Então é um carro que está bem legal mesmo. Um exclusivo aí da primeira safra, sem o PEC Technology. Sem o PEC Technology. Vamos ver aqui. Voltou aqui demais. Vamos ver se a gente acha algum aqui. Mas basicamente é isso que a gente tem que olhar. A gente conseguiu ver alguns anúncios aí, senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Alguns anúncios de C4. Vimos o que a gente olha, o que a gente não olha. E qualquer dúvida é só perguntar aí que a gente responde. Às vezes eu não consegui abordar tudo aqui, mas se tiver uma pergunta específica, comenta aí que a gente responde. Com certeza que é um carro que a gente tem aí há praticamente 13 anos. Vai fazer 13 anos que a gente tem um aqui.
E o carro está indo para 250 mil quilômetros. Então a gente já sabe tudo o que pode dar, o que não pode dar, o que dá nesse tempo todo. E esse carro vai ficar aqui, não vai ser vendido, então a gente ainda vai ter uma boa experiência. É isso aí, valeu!